Agora sim, a gente interrompe os caras, tá aí o som de uma das maiores bandas de rock de todo mundo, Matanza. Falou também Def Leppard, Let's Go e ainda de Purple, Rush. E esse do Matanza é o Clube dos Canalhas. E o cara está aqui, meu. Vamos trocar uma ideia com o Jimmy London. O cara veio aqui, né, vai... Jimmy, em primeiro lugar, cara, um prazer sensacional ter você aqui no nosso estúdio, né, concedendo essa entrevista à Rádio Fox Rock. Obrigado, viu? Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que está ouvindo a Fox, mas eu quero entender, porque vocês já falaram que tem cara especial, vocês já falaram que o cara sabe cantar, já falaram que é um prazer. Para que vocês estão falando isso? Porque para mim não pode ser, né, rapaziada? Vocês estão de sacanagem, né? Eu sou só eu, porra. Quem é esse maluco especial que está aí? Tô esperando, vai chegar ainda? Tô esperando esse tal desse especial que tá chegando aí, mas eu tenho um prazer enorme de estar aqui com todo mundo. Alô, rapaziada que tá ouvindo a Fox Rock hoje, hein? O cara tinha que ser do Rio de Janeiro, né? A Andrade do Rio. Aliás, a banda, ela foi formada no Rio de Janeiro, né, Jimmy? Nós somos do Rio de Janeiro. Não começamos a fazer um som ali, acho que em 1996, 90. A gente discute muito isso. 96, eu e Donida, que fizemos a banda, a gente sempre pergunta, se fala quando é que a gente começou a banda, quando é que foi mesmo, quando é que deixou de ser aquela diversão, aquela bebedeira ali que por acaso era dentro do estúdio de ensaio, por acaso era fazendo barulho, para virar uma banda de verdade. Mas essa parada é meio séria mesmo, né? Porque toda banda começa assim, né? Meio de sacanagem, meio que levando um som, não sei o quê. E a gente sempre discute qual foi o momento que a gente, né, passou a marcar o ensaio com o nome ali da banda, que teoricamente isso aí é o que, né, começa a querer dizer que a banda existe. A gente essa banda, mas ela começou assim numa garagem, começou na escola, né? Tem uma garotada que vai na escola, vamos fazer uma banda para a rapaziada da escola, ou então vamos fazer para a vizinhança ficar louca. Como é que aconteceu com o Matanza? Não, a gente já tinha algumas bandas ali rolando na época. Eu já tocava com o Donido em outra banda, e ele já tocava com o Diba, que era o baixista numa outra época, e a gente também já tocava com o Nervoso, que era o primeiro batera em outra época. Então aconteceu o seguinte, a gente ia para os ensaios, e aí começava a beber cerveja, e pegava sempre os últimos 15, 20 minutos do ensaio de cada um, que ninguém da própria banda não tinha mais saco para ensaiar, aí a gente pegava e começava a levar um som. Aí pegava e começava a levar um som. Aí um dia a gente marcou um ensaio, vamos fazer um ensaio, nosso primeiro ensaio. Sério? Aí eu bati de carro, não fui. Puta! Sério, bati de carro, não fui. Aí fui, depois eu fui. Não, me lembro. Forrei o carro, destruí o carro. E aí depois eu consegui chegar no ensaio. Atrasado, mas eu fui. Primeiro ensaio do Matanza da minha vida, eu bati de carro, destruí o carro. Pior acidente automobilístico que eu já tive. Felizmente não machucou ninguém. Só a minha moral e orgulho no momento. Mas aí eu cheguei umas 3 horas atrasado no primeiro ensaio do Matanza, que só tinha 2 horas. Mas ainda bem, né? O carro foi, o Jimmy ficou e... rapaz, desde essa época aí eu nunca mais fui o mesmo, dar uma balançada na cabeça, entendeu? Não sei se ainda fez essas coisas direito, mas pois é, talvez tenha tomado a forma, né? A desforma, né? A desgraça, não sei. Acho que você já deve ter falado isso há milhares de vezes, né, Jimmy? Todo mundo quer saber como que iniciou, né? Até porque fã... Essa história específica acho que eu nunca tinha contado. Verdade? Honestamente, eu corri de carro, mas foi verdade, foi verdade. Exclusividade Fox Rock, é sensacional. Foi verdade. Primeiro ensaio do Matanza, eu corri de carro. Fica à vontade, Jonas. E a banda, evidentemente, falar em influências, né, Jimmy? É um negócio, vamos dizer assim, te dá a personalidade da banda. A Matanza, do meu ponto de vista, tem uma personalidade forte, cara. Ela tem uma cara aí que, evidentemente, sem jogar confete, é do vocalista, cara. É do vocalista. Os outros músicos têm todos os seus méritos, né? Mas fala pra nós desse estilo, cara, countrycore. Olha, a primeira coisa que você falou do vocalista aí, eu acho até que a verdade é que a banda me empresta uma personalidade, não é que a banda tenha a personalidade minha. Entendi. Eu acho que eu que trabalho muito, me envolvo muito, e minha vida acaba sendo a banda, e a banda acaba sendo minha vida, então eu acho que essa personalidade que as pessoas às vezes, inclusive, acham que é minha, na verdade nem é minha, a personalidade que tem a banda. Inclusive, quando a gente compõe... acabou formando o Jimmy. Pois é, a gente compõe muita coisa assim que a gente compõe e fala, pô, irmão, essa música é muito boa, mas ela não é pro Matanza, não. Isso acontece muito. Na verdade, a banda é mais do que a união dessas 4, 5 pessoas ali. A banda é uma certa entidade ali que gosta de umas coisas e rejeita outras. Então tem coisas que tem a ver, que são legais. Por exemplo, o baterista e o baixista tem uma banda. E faz um monte de música boa lá, dos dois. Só que isso não cabe no Matanza. Então não tem tudo a ver. Tem, às vezes, os mesmos timbres e as mesmas sacanagens ali. Tem. Cabe no Matanza, não cabe no Matanza. Como já teve, por exemplo, na outra época que o Donida, que é o compositor, e o baixista anterior, o China, também tinha uma outra banda. Era uma banda de black metal. Entendi. Tem a ver com o som do Matanza, o black metal? Diretamente não. É uma influência? É uma influência. Tem muito a ver.
cabia tocar as músicas que eles compunham para aquela banda no Matanza? Não. Então essas coisas vão né, circulando em volta da existência do Matanza, mas o Matanza falando, eu quero isso daqui, quero aquilo ali, não quero aquilo ali, não. Entendi. E Que legal, o Jimmy tem toda aquela rouquidão na voz, né? O chamado drive, uma coisa única mesmo. E isso é uma técnica, não, Jimmy? Ou é natural, cara? Nasceu assim. Olha, esse vozeirão, cara. Eu acho que a Constituição ajuda um pouquinho, né? Que você tem uma caixa. Não, sério, você tem uma caixa de pulmão maior, né? Dá para respirar mais um pouco. Você sabe o que eu tenho notado? Não, desculpa, pode continuar. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Vocês que trabalham com a voz também sabem que a voz vem mais da cabeça do que de qualquer outro lugar. E tem que saber como é que como é que você pensa antes de falar e como é que você coloca o corpo para falar. Eu acho que, na verdade, a gente vai descobrindo o que a gente consegue fazer com o corpo que a gente tem, né? Então, essa voz que eu tenho é a voz que com esse corpo aqui funciona. Eu gostaria de ter uma puta de um vozeirão redondo. Mais ainda, cara? Eu queria ter uma voz bonita, por exemplo, com uma voz, retumbante. Não é uma voz suja, uma voz mais... É isso aí, é o que eu tenho, vou fazer bom uso. Aquilo que eu disse anteriormente, porque inevitavelmente a gente associa o vocalista, vamos dizer assim, entre aspas, né, o dono da banda, né, vamos dizer assim. Grosso modo. Não, no nosso caso é isso mesmo, eu sou o dono dessa porra aqui, entendeu? Fechou. Ainda bem que só veio você, né, cara? Os demais... Não tem ninguém aqui, posso falar isso, né? E nós temos uma tarefa terrível hoje, né, Jonas? Cara. Você estará aqui com o Jimmy, aqui do lado do Matanza, e com pouquíssimo tempo, porque os caras têm que ensaiar ainda. Da hora, tem show para fazer hoje aqui em Sorocaba, né, Jimmy? Aliás, eu quero ver absolutamente todo mundo que ouve a Fox Rock hoje lá no nosso show. Lá no Fox Rock, todo mundo, certo? Lá. Eles estarão no Wood Bar, o show pior cenário possível, né, Jimmy? É isso aí. Na verdade, já estamos começando a fazer uma transição agora. A gente tem esse último álbum, que é o pior cenário possível, mas a gente também já lançou esse single com um curta, que tem essa música nova, Na Lama do Dia Seguinte, e também tem uma regravação de uma música antiga nossa, Santana, que é uma coisa que a gente curtiu muito. Curtiu fazer, curtiu o resultado. Então a gente está começando a pensar na transição dessa turnê do Pior Cenário Possível para uma turnê nova. E hoje já tem bastante coisa dessa turnê nova, na verdade, do show novo. Que legal. Então, e é o primeiro show que a gente vai fazer desse daí. A gente trouxe uma parada bem diferente. Eu gostaria muito que todo mundo fosse, inclusive, para sacar esse lance. Cara, inclusive, quando eu ouvi falar sobre o curta do Matanza, eu falei, putz, que legal, cara. Os caras fizeram um filme, né? Então eu fiquei muito contente, mas na verdade é um clipe, então, né? São dois clipes que tem uma história que une os dois, então é um curta mesmo. São 10 minutos, um pequeno filme de 10 minutos, que na verdade é a junção de dois clipes, mas não são dois clipes de maluco, né? São dois clipes que se comunicam, a história é a mesma. Na verdade o que acontece é o seguinte, a mulher é a mesma. E no final das contas... acaba sendo a história. E os canalhas também? Toda história nasce assim. A gente nem aparece. A boa notícia é a seguinte, nem aparece. Tá só lá no finzinho. Recomendo que vejam, porque é mais fácil assim, né? Legal. Só falar rapidinho, Afonso, que quem apoia Irezumi Tatu, Brausius Beer, Ponto Sonoro, Barbearia Rebel, Beer de Matanza, hoje no Wood Bar. O Wood Bar, eu não tenho endereço aqui, mas é na Avenida São Paulo. Bastante conhecido aqui. Eu anotei, inclusive se tiver errado, a culpa vai ser mesmo do Matanza. A culpa é sempre nossa. Porque eu tirei do site do Matanza. Isso acontece direto. Pois é. Então é na Avenida São Paulo, 2987, certo? Muito bem. Que horário que vocês estarão lá? A partir de 21, 20? A partir de 21 horas e 17 minutos. Eu quero ver todo mundo lá. 21 horas e 17 minutos. O bar vai estar aberto. Nós vamos pra ver. Nós vamos estar lá vendendo merchandise, nós vamos estar lá fazendo show, vamos estar lá tocando música nova. Eu quero ver absolutamente Sorocaba inteira por lá. Aliás, tem um site aí para compra de ingresso. Não sei se ainda está funcionando. Acho que tempo, pode né? comprar pela internet sim. Com certeza ainda vai economizar um dinheirinho se deixar para se comprar na internet em vez de comprar na hora. Bom, então o site que está na banda de vocês é o www.simpla.com.br. Isso mesmo? Exatamente, lá no Simpla. Simpla.com.br. Mas eu não posso dispensar o Jimmy antes de matar uma curiosidade minha, né? Cara? Pois não, vou matar, para matar? Matar é comigo mesmo. Não, eu sei, eu tenho ouvido o seu som. É bom. Porque é assim, cara, as músicas aí do Matanza, essas gravadas em brasileiro, e falam que é muito difícil fazer rock na língua portuguesa. E vocês conseguem fazer isso com uma facilidade enorme. Já tem várias músicas carimbadas aí, mas eu percebo que tem alguns álbuns que vocês gravaram em inglês. Durante toda a carreira foram só 2 ou teve mais algum álbum? E também eu queria saber
O que vocês preferem mesmo, de fato? Cantar em inglês ou cantar em português? Dos álbuns em inglês que a gente tem na carreira, um deles é um álbum só de músicas do Johnny Cash. Então foi ele que compôs. Eu posso falar até que é um dos meus preferidos, até porque as músicas não são nossas. Eu realmente posso falar que eu gosto muito mesmo. Gosto muito do Johnny Cash. Certo. E tem um outro que é o Thunderdope. O Thunderdope, ele é basicamente músicas anteriores ao primeiro disco do Matanza. Dessa época que era aquela bagunça dos ensaios ali, que a gente compunha muito de sacanagem. Porém, tem músicas que a gente tem ali um apego grande, né? Coisas que foram do momento das nossas vidas muito bom, porém não são músicas que a gente tenha terminado, a gente tenha composto até o fim. Então são músicas em inglês, porque na época a gente compunha em inglês. Quando Matanza nem se chamava Matanza, se chamava Storm Gore Trooper, eu sei. Era horroroso. Sim, eu sei que o nome é horroroso. Então, na verdade, essas músicas em inglês não são nem sobras, né? São pré-Matanza, na verdade, que a gente fez questão de lançar um dia, mas era ali, né? O Wikipedia faz a referência de Johnny Cash. Mas o Johnny Cash é né? importantíssimo. Também, Se né? não houvesse, o Johnny Cash, basicamente, se não houvesse, não tinha Matanza, não. Tá aí, ó. Isso eu posso dizer. O Homem de Preto tinha uma voz... Pois é, quando você fala que voz, que bom, voz O mesmo. cara do tinha Johnny uma Cash. voz sepulcral, Voz né? é dele, entre pois é. aspas aí. Voz era dele. E country, né, Jimmy? E é o que eu mais gosto de ouvir na vida. É country antigo, dos anos 50, dos anos 60, anos 70, o country outlaw, o Merle Haggard, uma galera que, o Willie Nelson, a galera que compõe nesse momento aí, que eram os camaradas Johnny Cash ali, que esse daí é o lance que eu gosto. O que eu trago ali pro Matanza é mais ou menos esse lance. Eu e o Donida vem lá com a porradaria, com os heavy metal lá dele, e a gente compõe dentro disso daí o Matanza. Entendi. Ele nos deixou aos 71 anos, né? Que foi uma perda aí. Pois é, e uma criação absurda, né? Eu tenho, assim, na minha casa uns 64 discos diferentes do Cash e não tenho toda a discografia dele. Cara. Pois é, impressionante, né? E Bom, mas... e o heavy metal? Entra Pois em alguma- ele em vem do alguma coisa Donida, aí? ele vem do Donida exatamente. Eu sou o cara do country, o Donida é o cara do heavy metal e eles se falam porque no final das contas o country, na verdade, não tem exatamente... O country é uma música, se você for pensar no country tradicional, né? Que tem violino, banjo, é uma música um pouco difícil de tocar. Apesar da harmonia não ser tão complicada, é uma música difícil, instrumentos difíceis. E talvez mais do que o heavy metal, o punk rock mesmo, Exploited, DRI, que vem a maneira de esgarçar mesmo, tocar o que consegue e vambora. Então, na verdade, o Matanza é meio que isso. A gente gosta muito de country, mas não consegue tocar aquilo. Então, vamos fazer o que dê para fazer, tocando na porradaria, botando a distorção no 12. E aí a gente faz o Matanza nesse esquema. Então, respondendo a tua pergunta anterior, o country core vem disso daí. O country core. Vem disso daí. Do caramba, é porrada mesmo, afinação É de o instrumento country, ali. pois é o country, só que o lance é que tem que botar o core, porque para fazer direito a gente não sabe não. Legal. Então, para encerrar a curiosidade, aí o Jimmy é um cara muito dinâmico dentro da mídia mesmo, né? Televisão, televisiva, radiofônica e tudo mais. E sabemos que você, além de ter apresentado, né, um programa de TV, o Jonas estava relembrando agora há pouco, a banda também jogou um futebol, acho que era na MTV. Era, né? Eu não posso chamar aquilo de jogar nem de futebol, mas Mas rolou um pega lá com A o cara gente do ia, MTV. eu ria muito também piada. quando eu via aquela farra de vocês lá, né, jogando cara? bola, né? Quem é que jogando bola nunca chamou alguém, né, de alguma coisa carinhosa desse jeito? E era muito legal porque é uma coisa assim dos bastidores do Matanza e outras bandas, né? Que a gente não tem costume de ver. Fabiano, devia voltar. E outro detalhe, Afonso, ele foi dublador do Fornalha, cara. O Essa Fornalha é a minha mesmo. curiosidade. Não foi? O Cara, tem Fornalha como você fazer um pouquinho, cara? é igualzinho mesmo. É a voz mesmo, não tem Eu vou caricata. te falar, o Fornalha era um músico preguiçoso, de saco cheio, meio as caralhas, tipo, a minha cara. Então era você mesmo. Tinha um baterista que não falava nada, cara. O baterista entrava assim, ele passava, voltava, né? E tinha o outro músico cara que era o lá. Maurício. Pode crer. O Maurício todo em Sensacional. seguro, não barato, cara. A época que a MTV era muito legal, Afonso. Era muito Tinha bacana, coisas eu hilárias assistia ali, direto. cara. O De Jorges, tinha o desenho do Conrado lá, você lembra? Era do mesmo galera que fazia o The Jorge, aquele desenho era muito bom. O Conrado, a Funéria. É. Porra, muito legal, cara. Bom, então, vamos falar rapidinho aí, então. Eu sei que você tem que ir embora, né? Tem que estudar, tem que ensaiar lá pro show. Tem que só Não se quero trabalhar, também né? atrapalhar a tua vida. Trabalhar, dá um trabalho do caramba. Bom, então hoje, aqui em Sorocaba, e o próximo show fica para amanhã, Ribeirão Preto, é isso mesmo? Isso mesmo, amanhã em Ribeirão Preto, lá no Milwaukee, e hoje aqui no Woods Rock, eu quero ver todo mundo lá, certo? O cara tá dando uma viajada no Brasil aí. É isso a gente faz o Fazer tempo um todo, bate-cabeça. cada dia Dia estamos num 28 já lugar. tá no Rio de Janeiro.
E aí, dia 28, a gente tem um show já de Halloween no Rio de Janeiro. 29, estamos em Belo Horizonte. Depois não me pergunte mais, porque eu já não consigo lembrar. Mas eu tenho aqui, cara, eu tenho aqui dia 3 de Me novembro. salva. Dia 3 de novembro você vai estar em Goiânia. Bom Sabia disso, saber. não? Bom saber que eu vou estar em E Goiânia. no dia 4 de novembro, Brasília. Aí é do lado. Aí é pertinho. Opa. Mas eu só tenho a agradecer então, Jimmy, eu dispensar você para você então fazer o seu show logo mais. Eu só tenho a agradecer, viu, a sua presença aqui. Valeu demais. Alguma coisa que a gente não falou que deveria ser falado? E eu quero Fique à dizer vontade, que, antes de cara. mais nada, é muito bom ouvir uma rádio que segura a onda do rock no interior de São Paulo. Sorocaba precisa ter uma rádio rock. Todo mundo precisa ter uma rádio rock. Então é muito legal vir aqui, muito legal conhecer.